Bom dia a todos! Nunca é demais falar das vantagens e dos impactos positivos dos sistemas integrados preconizados pelos pesquisadores da Embrapa. O nosso convidado de hoje, o Miguel Gontijo, é da Embrapa Milho e Sorgo. Isso mesmo, e agora direto de Sete Lagoas, em Minas Gerais, vamos conversar aqui com o Miguel. Bem-vindo ao programa Noticiário Tortuga, Miguel. Muito obrigado, agradeço o convite para participar do canal do Criador e falar sobre esse tema, né, que a gente acha bem interessante, que é a integração lavoura, pecuária e floresta. A gente aqui agradece pela sua participação e vamos falar aí sobre ILPF, né? Primeiro, eu já gostaria de te perguntar o seguinte, Miguel, por que a ILPF ela reduz aí os impactos ambientais negativos no meio ambiente? Bom, a ELPF, né, ela é uma estratégia que adota várias tecnologias já disponíveis do sistema, mas colocando numa forma organizada e sinérgica. Então, a gente tem vários benefícios nessa integração. E um desses benefícios, uma área desses benefícios, são desses serviços ambientais. Então, a gente tem uma maior eficiência no uso dos insumos, né, que a gente utiliza na propriedade, como fertilizantes. A gente tem uma maior utilização, uma maior eficiência no uso dos recursos naturais, né, milímetros de chuva que cai naquela região, naquela propriedade, luminosidade, o solo, né, o uso do solo. E a gente tem alguns benefícios, como na questão da fixação de equivalentes carbonos. Então, a gente aporta a matéria orgânica no solo, o solo funciona como um dreno de carbono atmosférico, né? Estimula os ciclos de crescimento das plantas, né? Que a única forma de retirar, uma das formas, né, de tirar esse carbono da atmosfera é via fotossíntese. Então, se a gente estimula o crescimento, o desenvolvimento das plantas, a gente acaba fixando, né, retirando esse carbono um pouco do solo. Quando a gente trabalha nesse sistema com o componente arbóreo, a gente tem um benefício na paisagem muito interessante também, que tem a ver com serviços ambientais, com turismo, essas coisas. Então, é uma tecnologia que, agronomicamente, tecnicamente é muito boa, economicamente é muito boa e, ambientalmente, ela é muito amigável. A ILPF, ela permite aí que o agricultor, o pecuarista, ele permaneça com margens lucrativas e também aí com essa pegada da sustentabilidade? Sim, esse para a gente é o grande trunfo da estratégia PF, porque você consegue ter sinergismos entre esses componentes. Então, do ponto de vista de produtividade, a lavoura traz benefícios para o ambiente de produção da pastagem e a pastagem traz benefícios para a lavoura. E quando a gente tem o componente arbóreo no sistema, a gente tem uma utilização dos recursos naturais, dos insumos, durante 100% do ano. Então, você também melhora essa eficiência e acaba repercutindo isso em rentabilidade, em lucratividade. Não pode chegar uma hora em que essa integração ela cause aí uma estafa na capacidade do solo? Quando a gente trabalha de forma adequada com a estratégia de integração, né, nessa intensificação sustentável, na verdade, a gente acaba melhorando esse ambiente produtivo do solo, né? A gente pressupõe fertilizações adequadas para as culturas, de acordo com as produtividades, a gente pressupõe uma rotação de culturas, né? Então, a gente pressupõe aporte de matéria orgânica no solo. Então, ao contrário, a gente entra num ciclo virtuoso de construção da fertilidade do solo. É o ambiente de produção, a tendência é ele melhorando quanto mais tempo a gente estiver utilizando a integração nesse caso. E quais que são os principais cuidados aí que o produtor ele precisa ter ao adotar na propriedade dele a integração? A gente precisa separar essa integração pelo menos em dois sistemas. Um que a gente tenha o componente florestal, né? Então a ILPF, um silvopastoril, um ILPF completo, e o sistema sem o componente florestal, que é a lavoura pecuária. Então, quando a gente tem a lavoura pecuária sem o componente arbóreo, não existe restrição alguma para qualquer produtor utilizar. E o que ele precisa fazer é um planejamento bem feito para saber se ele tem os equipamentos, os insumos, os recursos disponíveis, recursos até financeiros, para intensificar essa produção. E nesse sistema sem o componente arbóreo, na ILP, é um ganha-ganha. As duas atividades não competem. Ou um momento você está utilizando a lavoura naquela área, no outro momento a pecuária. E é uma soma de 2 mais 2 igual a 5. Então, essa não tem restrições nenhuma. Quando o produtor opta, às vezes, por colocar o componente arbóreo no sistema, aí você já tem uma exigência muito maior com esse planejamento,
porque o componente arbóreo ele complica mais, a gente passa a ter uma competição entre as atividades. Ao mesmo tempo que eu tenho árvores naquela área, eu tenho uma pastagem, então elas estão competindo ali por insumos, por luminosidade, e quando é a lavoura, a mesma coisa. Então, aí é necessário um planejamento maior. E o fator mais importante, se o produtor optar por colocar árvores, é o seguinte: normalmente a gente pressupõe que esse componente arbóreo tem que ser o mais rentável, porque ele complica muito todas as outras atividades do sistema. Então, atenção especial a mercado, se existe um mercado regional para aquele produto, e preferencialmente também agregar valor a essa madeira. Você não vai introduzir árvores numa pastagem ou numa área de produção para produzir, por exemplo, lenha, né? Alguma coisa de baixo valor agregado. Então, é preciso escolher um componente que vá trazer maior rentabilidade para justificar toda a complicação que pode causar. Existem benefícios da árvore? Existem, ambientalmente, em termos de conforto animal, né? A diversificação da produção na propriedade, você passa a ter mais produtos, mais espécies na área. Mas é preciso muito cuidado nesse planejamento, muito cuidado com o mercado e condições edafoclimáticas, condições de solo e clima para aquela espécie que você optar a utilizar. O produtor precisa de planejamento, né? Ele vai instalar ali na sua propriedade a integração lavoura-pecuária e ele precisa se planejar para isso. Miguel, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa de hoje. Um bom dia aí para você. Bom dia a todos, obrigado.